Começando mais uma análise semanal aqui, um estudo que eu faço em relação ao índice, dólar e também ativos internacionais. Falo de macroeconomia, análise técnica principalmente, né, do gráfico ali. E antes eu começo a falar minha análise para essa primeira semana praticamente de agosto, que está quase acabando, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Aqui falando a respeito do dólar, nesses últimos dias, eu tinha feito estudo semanal da semana passada, mas em relação a essa semana, segunda e terça, eu até fiz uma revisão bem rapidinha aqui em relação aos dois ativos, mas pincelando aqui o movimento desde a semana passada, aqui falando a respeito do dia primeiro, foi na sexta, né? Então, primeiro dia do mês e também o primeiro dia do contrato do dólar, a gente teve um movimento muito forte em relação à primeira hora do dia ali. Por quê? Por causa do payroll, né? Então, sexta-feira teve um movimento forte em relação ao payroll. Caiu muito, muito. Aqui, se deu oportunidade, seria mais pelo Renko, porque em relação ao gráfico de candles, a gente pode aproximar aqui, não teve. Movimento muito parado e aí, de repente, pancada para baixo. Se a gente for ver em relação à pancada, 9,5, aqui foram quase 90 pontos por causa da notícia do payroll. O índice fez a mesma coisa? Não, não fez. Não foi na mesma força, não foi na mesma magnitude que o dólar estava andando. Caçar contra a tendência aqui não adiantou, né? O movimento simplesmente morreu depois, travado até o final do dia. Então, o movimento do dia de força, de volatilidade e volume só foi isso aqui, 30 minutos. E aí o resto já era. Já na segunda-feira dessa semana, a gente teve até um cenário mais interessante. Continuando aqui, a gente teve um cenário mais interessante. Chegou até a dar um pullback bonitinho. Foi onde o Túlio tinha feito a operação. Então, só marcando esse caixote aqui, ó, a gente tem um rompimento. O rompimento dele faz um pullback bacana. Se for ver esse pullback aqui que teve. Cheguei a fazer? Não, não cheguei. Já estou há alguns dias praticamente sem fazer operações. E aí estou esperando uma boa oportunidade, mas principalmente em relação ao índice, né? Porque o dólar machuca um pouquinho. E aí o dólar acabou dando um belo gatilho aqui. O movimento teria pago mais que 1 para 1, né? Chegou a bater exatamente a região do Keltner, região com esse caixote preto que eu tenho. O que é esse caixote? É a grande lateralidade, o grande suporte aqui embaixo. E aí chegou nessa região aqui, nessa área eu estava pensando em compras. E aí nesse momento eu estava esperando uma oportunidade, talvez pelo Renko, troca de cor, só que demorou. E quando foi trocar de cor era mais ou menos aqui. Aí já fica complicado, né? É só olhar para trás. O movimento tá andando? Não, não tá. Então pensar que agora já fica complicado. E aí desisti de caçar compras. O movimento meio que travou, passou por cima. Pensar em pullback aqui, infelizmente, na cara da VWAP. A VWAP está forte, né, ao longo do dia. Acabou tentando segurar de início. Depois a trap zone da 50 com a 20. Quem ganhou foi a 20. Passou por cima, não tem setup aqui da 80, não deu gatilho, travou, morreu o movimento. E aí até o final do dia meio travado, caindo com gap entre candles formando doji, o volume mais fraco. Porém, testando a região aqui desse fundo da segunda-feira, um fundo importante. Só que aí no finalzinho do dia a gente teve um movimento forte aqui, porque talvez ali tinha... Eu não sei se foi realmente isso, mas coincidia mais ou menos com a hora que deu a questão da prisão domiciliar do Bolsonaro. Então pode ter sido isso, tá? Não tinha outra coisa acontecendo naquele momento. Enfim, ontem, terça, como é que foi o gap? Um gapzinho de alta tranquilo, sem ser um gap assim relevante, que rompa alguma coisa importante, em região da média 200. E aí complica. Primeiros minutos do dia aqui a gente tem um movimento muito travado, a 20 subindo, 200 descendo, então isso aqui é uma trap zone. Quem venceu nesse caso? Parece que foi 200, né? E aí não foi a 20. Só que caiu com candles muito feios, testando a região novamente do fundo. Só que aí aconteceu o quê? Mais uma vez, morreu. O gráfico morreu. O movimento não andou. E só foi piorando, afunilando cada vez mais. Horas e horas e horas aqui. Imagina quem caçou operação longa e o movimento não andava, né? Se a gente for ver, tava até comentando em relação a ontem. Não gravei, não postei no YouTube, mas foi aqui que eu tava falando. Parecia ser uma figura que estava formando. Deixa eu ajustar aqui que fica mais fácil. Parecendo que tinha uma LT passando aqui e uma LT aqui. E aí eu estava comentando ontem que isso é um triângulo descendente, né? Afunilando,
Toda figura que tem alguma parte que vai afunilando pode ser um triângulo simétrico, ou até mesmo um triângulo assim, ou assim. É, também a gente pode pensar, deixa eu pensar aqui, um topo arredondado, alguma coisa que vai afunilando. Quanto mais afunila, mais é um sinal que vai haver o rompimento mais próximo possível. E aí hoje já aconteceu o rompimento, confirmando esse cenário dessa figura aqui de baixo. E aí, lembrando, esse caixote preto aqui é um grande ponto de suporte que a gente tem. Então, hoje, a gente já teve um cenário aqui importante que foi o rompimento dessa região. Mas, dando um zoom aqui, cheguei depois, né, 10h30, depois da aulinha, e aí até teve gente, o Erickson, por exemplo, que chegou a fazer operação nesse pullback aqui. Se a gente for ver, é um pullback até bonito, olhando pelo gráfico, né, o 9 aqui, vamos supor. Não é um pullback agressivo, não precisa de contagem, né, que a gente fica olhando, porém tem um único problemazinho que pode atrapalhar. O LS ativo. O LS estava ativo e isso complica um pouco o cenário. Acabou indo, mas é um ponto a ressaltar. LS ativo, algo que infelizmente outras vezes pode azedar bastante essa operação aqui. Caiu, a gente não teve outro pullback interessante, ó, caiu praticamente sem tocar na média de 9. Depois travou nessa região, pullback agressivo, não conseguiu seguir. Aqui, se for pensar em setup das 50, a gente, se for olhar, né, gatilho aqui, até teve um bonitinho nesse candle aqui do 2 minutos, porque do 5 não tem risco retorno. Então, do 2 aqui só se for esse candle. E aí tem que colocar a média de 20 como parcial obrigatória. Só se for ele. Fiz? Não. Estou procurando mais pelo índice, não pelo dólar. Engraçado. Aí o dólar tá dando às vezes mais oportunidades. Só que pensem aqui. É uma oportunidade assim que foi de muitos pontos? Não foi. O movimento aqui ficou travado muito, muito, muito tempo. Imagina eu ficar aqui 2 horas e 15 minutos para 10 pontos de dólar? Eu acho sinceramente pouco. E eu que já passei por períodos assim de dólar muito mais travado, onde que um dia inteiro andou 17 pontos, ou seja, de 9 às 18, 17 pontos. Para mim isso aqui me lembra muito esse período, tá? Não acho confortável. É uma operação demorada assim, aqui, essas regiões. Então, prefiro movimentos que andem, realmente, são melhores. Mas é aquilo que eu sempre falo, movimentos de tendência, como aqui, são movimentos em desequilíbrio da oferta e demanda. Quem está ganhando aqui é a oferta, não a demanda. E movimentos travados é um movimento de equilíbrio da oferta e demanda. Para a gente que opera tendência, é ótimo isso aqui. Isso aqui já é um caos, é um apocalipse. Então, em relação ao dólar, só comentando agora do macro, a gente teve um rompimento de uma figura aqui importante, só que a gente tem que esperar para ver se é um rompimento falso, né? Então, aqui, esse ponto foi rompido hoje. 4 dias consecutivos de queda, pode ser rompimento falso. E se não for? Se não for, próxima região importante é esse fundo aqui. Não tem mais outro. Outro só se for lá embaixo. Na verdade, se romper isso aqui, né? Só se for lá embaixo. E tem cara, tá? Tem cara que o movimento vai aos pouquinhos caindo e caindo e caindo. O dólar está com essa característica muito forte. As notícias estão muito ruins no Brasil e no mundo. Não importa. O gráfico aqui está já antecipando já há muito tempo o movimento que o dólar, nesse tempo desse ano, é queda, 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 queda. Então, por enquanto, esse é o ponto que tá com toda a cara que o dólar tá querendo testar. Só que aí quando chegar lá, se chegar, a gente tem um outro ponto para se preocupar, que é essa região da CLT, que aí o BO é grande, o BO é muito grande, porque lá de 2012, ou até antes que isso, deixa eu confirmar, na verdade 2011 mais ou menos aqui, ó, quando vai formando a CLT, inclusive em 2023 se respeitou, ano passado também, comentei da CLT ano passado, e aí é um ponto que talvez vai buscar ela de novo. Nós estamos aí há mais de um ano sem testar essa região. E a gente teve uma figura, parece, não, assim, complicada eu considerar, porque ela está um pouco estranha. Será que vai formar aqui um oco para começar a quebrar essa LT aqui? Nossa, imagina, primeiro rompimento dessa LT desde 2012. Se a gente vai viver essa experiência aqui, imagina isso. Mas enfim, falando do próximo, movimento próximo, isso aqui que eu comentei agora é algo mais a longo prazo. Aqui é a nossa região de possível teste se cair mais. Fora isso, por enquanto só isso que eu tenho que comentar dessa parte aqui. Vejam bem esse ponto aqui, ó.
troca de polaridade muito forte. O dólar não conseguiu passar e tá voltando. Então, com característica de pullback de baixa para voltar e testar esse fundo aqui. E aí depois, quando eu for comentar de macroeconomia, eu só vou ressaltar mais uma vez. Quanto mais efeito apocalíptico de macroeconomia a gente tiver, mais força pode dar para o dólar cair, não só aqui, mas no mundo, tá? O DXY também segue caindo. Falando do índice, em relação ao índice, aí o gráfico tá tenso, né? Deixa eu passar para cá. Caótico, tenso. Hoje que começou a tentar romper, mas não confirmou o rompimento. Então, enquanto estava, quanto mais próximo da 200, pior, né? Mas por que hoje está mais interessante? Porque a gente já tem mais um alinhamento da 200, não estava tendo. E isso aqui serve até de atenção para amanhã, né? E para sexta-feira também, caso a 200 for segurar, começar um movimento mais de alta. Agora, se ela quebrar, aí voltou para essa região aqui, aí ferrou. Mas, comentando no geral, sexta, segunda, terça e hoje, aqui sexta-feira, então, girou em torno da média de 200, travado. O movimento aqui sexta-feira foi até forte, até esqueci, eu tinha comentado, que o dólar subiu, quer dizer, o dólar caiu muito forte do payroll e o índice não fez nada. Na verdade fez, tá? Tinha até esquecido. Fez sim, se a gente for ver que mais de 2.000 pontos, subiu reto. Só se for por oportunidade de renko, mas nesse caso aqui o renko subiu também reto, então não teria dado muitas oportunidades. E aí depois fez um topo duplo maravilhoso e começou a voltar. Se for pensar pro gatilho em relação a oportunidade, só renko. Só renko aqui, na minha opinião. Aí fechou na região da 200, média sem tendência. Aí vem segunda-feira. Segunda-feira abrindo com um candle bem complicado aqui. Estranho. Nós não temos aqui um cenário bonito nessa alta. Uma alta... Eita, fazendo barulho aqui. Caminhão. A gente não teve um cenário bacana essa alta, porque tentou romper máximo, mas não foi um rompimento verdadeiro. Aí quando voltou aqui poderia ter ficado interessante, né? Se tivesse respeitado essa região para fazer um pullback de alta. Seria muito bacana. Só que não fechou bonito. Fechou feio. E se tivesse fechado bonito? Ia ter um único problema, risco retorno. A média 20 um pouco longe. Mas nem chegou a fechar bonito, nem foi acionado. Então não vou ficar sofrendo para isso. Voltou, caiu, travou nas médias e depois o movimento já ficou mais travado depois do almoço, que está sendo um novo normal, né? Chega próximo do almoço, o movimento morre. Ontem, região das médias novamente sem tendência, travado absurdamente nessa região. Movimento aqui, uma alta do meio do nada, não tinha notícia aqui, simplesmente subiu. E aí não foi uma subida que seguiu, né? Simplesmente subiu, rompeu máxima, voltou. E aí travou novamente. O movimento morreu até o final do dia. Já hoje, se a gente for considerar, uma coisa aqui que, já que eu não estava aqui acompanhando, né, na hora que abriu, se vocês forem reparar, a gente tem um tipo de um gap aqui interessante para analisar. A gente tem um gap aqui como se fosse gap dinâmico. Só que será que deu gatilho pelo 2 minutos ou pelo 5? Nem cheguei a olhar. Aqui a gente teve pelo 2, ele foi acionado. E pelo 5... a gente também teve, então ambos. Nossa, mas é 500 pontos de stop. Não esqueça, na planilha a gente tem até exemplos que tem mais de 500 pontos e ainda paga. Então foi caso de gap dinâmico, amigos. Foi caso de gap dinâmico, bem bonito, que cravou 1 para 1, 2 para 1. E se fosse segurar até o final do dia, será que não subiu mais? Então foi até 2 para 1 mesmo. Aqui um belo exemplo, barra forte de ignição, de cruzamento de médias. Teve nos outros dias, se a gente for considerar aqui, não teve aqui. Não teve aqui. Aqui a gente teve, só que não fechou a barra, então não teve aqui no gatilho. Não tivemos aqui. Esse dia eu até comentei que quase foi, por pouquinho, não foi, por pouquinho, porque teria sido lindo. Aqui para trás não, aqui não. Então, nesses dias que estava travado, a gente teve só a oportunidade de hoje. Então, um caso de gap dinâmico que é muito bonito. Para quem não tem costume em relação a esse setup, eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque é um dos que eu mais, assim, gosto bastante quando acontece, tá? Deem um pouco mais de atenção, porque das vezes que ele acontece, tende a ser muito, muito bom. É um pouco agressivo, porque você vai entrar às 9h02 da manhã, se for pelo 2 minutos, ou às 9h05, mas... é muito, muito confortante. As regras ali é muito fácil de compreender, na minha opinião. E quando eu fui montando esse setup aqui, foi sim muito claro o movimento, a importância do cruzamento das médias, a importância do tipo do candle, ser um candle forte, né?
cruzando a direção da força das médias, então foi um caso de gap dinâmico aqui. E até, deixa eu só colocar aqui, para eu não esquecer esse detalhe. Continuando, então a gente teve gap dinâmico aqui, o gatilhozinho do Fab Four junto. E aí depois esse pullback é de gráfico de candles interessante, infelizmente não, longe das médias, LS ativo, até tentou romper máxima. A pessoa talvez ela pode pensar pelo Renko ali, pensando em price action, eu vou comprar pelo Renko aqui, pensando no rompimento da máxima, pode ser. Não conseguiu ir o movimento, voltou, pode ser um pullback aqui, se a gente for ver, isso aqui pode ser um fundo duplo de continuidade, né? E aí tinha a abertura do à vista. Mas aqui, se a gente for marcar, aí temos que preocupar com outras coisinhas, né? Por exemplo, questão de risco-retorno. Aí já dá pra ver. Poxa, 585 pontos. Um pullback como se fosse um pullback lateral. Rola? Não rola em relação a esse tipo de pullback. Nossa, mas o gap dinâmico estava dando 500 pontos. O gap dinâmico dá? Isso aqui dá? Esse aqui não dá? Pelo backtest, infelizmente, 585 pontos para o pullback lateral, pullback de lado, é muito caro. Não compensa. Tanto é que só andou 1 para 1. E se não tivesse andado, que muitas vezes isso não anda, esse tamanho de stop. Mas o gap dinâmico ele é aceitável, 600, 700 pontos já teve. Porque mesmo sendo caro, ele anda muito, porque pega a volatilidade da abertura. É muito fácil andar. Olha aqui os candles seguintes, já andou 623 pontos, muito rápido. Agora para querer 583, olha a demora. 1 hora. Então o movimento aqui já começou depois a ficar meio azedo, né? Quando eu cheguei aqui por volta de 10h30, me falaram que essa alta estava estranha porque tínhamos agressão negativa e o movimento subindo. É aquilo que eu comento para alguns que ficam querendo tentar ver fluxo. Cuidado para o fluxo não influenciar. Nossa, mas eu não estou querendo comprar porque a agressão está negativa. No backtest, em nenhum momento eu falo para deixar de fazer operação porque o fluxo está assim. Então vai ter dias que vai ficar confuso. Você vai achar assim, mas o fluxo eu não ensinei que só sobe quando a gente tem agressão compradora e só cai quando tem agressão vendedora. Como é que está subindo se a agressão está vendedora? Não tentem entender esses bastidores porque o fluxo é extremamente subjetivo. A gente tem que olhar o gráfico. Aqui a gente tem o quê? Deriva. Deriva que é um padrão lixo mesmo. E aí tenta romper, não consegue. Quando chegou nessa região que eu comentei, VWAP é importante no dia. Porque VWAP até agora ela não foi rompida. Então, segurou como suporte. E aí, depois o movimento, aí aquilo dos dias, né? Normal, o novo normal. Morreu. Agora, para amanhã, fica aqui um critério para a gente olhar com muita atenção, média de 200, tá? Média de 200, ela está começando a apontar para cima. Isso aqui é muito bom para sair dessa região. Agora, se voltar para essa região, aí complicou. E olhando o macro, aí eu tenho que, na verdade, olhar pelo Ibov, que não tem gap, né? Tá chegando a rolar de contrato do Ibov, tá? Então fica aí uma atenção. Mas, lembrando que eu comentei semana passada, falei da SLT. SLT lá de janeiro, desse ano. E aí o movimento está subindo, respeitando a SLT. Dito e feito. Então, SLT aqui, a gente tem como se fosse uma região de suporte. E aí tá fazendo um lindo fundo duplo nessa região da SLT, que eu comentei dela semana passada. Importante, e também LT de alargamento. Importante também que tudo tem indícios, né, de tentar aqui alcançar movimentos mais altos para buscar favelo gap lá de cima. Só que essa tendência de baixa, essa baixa aqui só vai quebrar na hora que na verdade essa região for quebrada. Por enquanto não aconteceu. Tá com indício. Então espero que amanhã dê sequência. É uma barra bonita. Tem volume aqui? Vamos olhar volume. Tem um volume acima da média, pode ser uma barra de ignição, iniciando o movimento aqui, como aconteceu nessa. Então essa aqui não deixou o fundo ser rompido. E está aparecendo outra barra de volume. Então fica aqui uma tensão. Um movimento com cara realmente... Eu travo aqui. Com cara realmente de ser um fundo duplo bem bonitinho para um movimento de alta. Nossa, mas o Brasil tá um caos, tarifaço, não sei o quê. Cuidado com o efeito manada, nessas horas que a gente tem grandes fundos aí, tá? Depois eu vou ressaltar mais algumas coisas. Então, o favelo gap aqui em cima. E o futuro? Tá acontecendo a mesma coisa? Mais ou menos. O futuro tá um pouco mais... Tá com uma região mais de ruídos. Os candles estão mais feios. Tá chato de analisar isso aqui. Mas, sim, é um ponto de suporte também, etc. Mas eu prefiro realmente olhar pelo Ibov, ó. Tem menos ruídos. Nossa, que diferença.
Aqui em relação às médias, não tem muito o que. Ó, a média 20 do diário hoje, né? Acabou tentando segurar. Só que a gente tem aqui já movimento indicando ó, uma certa divergência nessa região. Os fundos estavam mais altos de IFR. Estranho, né? Então já está começando a indicar que realmente é uma área de fundo. Uma área de fundo aqui relevante. E aí, hoje do Ibov, pelo menos, já fechou acima da 20. O que isso quer dizer? Geralmente tem algum setup de algumas pessoas aí que fechamento acima de média de 20, média de 9, já é uma coisa extremamente importante. Eu lembro de um amigo que operava assim, operava baseado em fechamento. Candle, o primeiro candle que fecha acima de uma média. Se vocês forem olhar para trás, né? Primeiros candles que fecha para baixo ou para cima, olha isso aqui, fechou abaixo, aí caiu. Esse daqui, ó, fechou acima, subiu. Esse daqui foi o primeiro que fechou abaixo depois desse movimento, caiu. Esse daqui fechou acima, o movimento deu um recuo, não rompeu essa mínima, voltou a subir. A gente teve aqui o primeiro fechamento abaixo, o movimento deu recuo, mas voltou a cair. E acima, aqui atrás, a gente teve esse aqui, que aí subiu. Esse aqui fechou abaixo, caiu. Então não é coisa da minha cabeça. Isso aqui é de experiência, de contato com outras pessoas. Que isso aqui eu lembro que, nossa, foi muito legal. Olhando aqui, olha aqui, um fechamento acima da 20, o movimento subiu. Um fechamento abaixo da 20, caiu. É só olhar isso para trás. E isso, tá até lembrando aqui dessa pessoa, vou até anotar como uma ideia aí de, sei lá, né? Uma ideia de swing trade, pensando em alvos mais curtos. Porque é muito forte isso, muito forte. Lembrei disso, tem pouco que eu não comento disso, não. Aqui, fechou acima, subiu. Então, mas enfim, apenas uma ideia aí de setup, talvez, futuro, e apenas um comentário que a gente acabou de ter um candle aí fechando acima da 20. Então, não estranhem se a gente tiver uma força aí de alta nesses próximos dias. Vai ser uma alta odiada? Vai. Por que eu falo alta odiada? Igual o Vlad sempre comenta. Porque todo mundo, maioria, está querendo o quê? Sangue, 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 sangue. Ibov cai. Quando a maioria quer, o mercado não vai na maioria. Então, a gente tem aí um movimento indicando tudo que tá para subir. Fora isso, falando de umas coisinhas aqui, assim, eu não gosto muito de ficar, até sempre comento, né? Não gosto do gráfico da Vale, de ficar olhando o geral aqui, mas deixa eu ver se tá com Ctrl J, Ctrl K ativo, tá? Olha isso, travado, estranho. Não tem uma facilidade de identificar aqui o diário. O semanal também está caindo de uma forma meio deriva. E, poxa, semanal é mais de um ano isso aqui, em forma de deriva, então tá bem chato. Já Petro tem que olhar aqui em tempo gráfico maior, né? Semanal, por exemplo. O semanal tá mais enroscado nessa região. E lembrando, tem favela gap aberto aqui em cima. Ainda, se a gente for reparar os últimos candles semanais, o movimento está com dificuldade de romper fundos. Então, essa barra forte aqui, ela está ainda demonstrando muita força para jogar o movimento para cima. E olha como que tá o diário. Parece ser loucura da minha cabeça, mas isso aqui pode ser um ombro invertido, talvez para romper essa região aqui. E aí jogar o índice o Petro para cima. Se jogar Petro para cima, vai ajudar a preencher o favela gap. E a gente pode ter uma ajuda para o Ibov subir, já que o Ibov está com essa cara. Mas a gente tem que olhar qual que é o espelho principal do Ibov, né? E adivinha? É a IFNC. O IFNC semanal, a gente já chegou no patamar, na semana passada eu comentei isso, chegamos no patamar já de possível trava, que foi esse favela gap preenchido, ó. Preencheu cravado o favela gap. É um topo duplo? Parece que tem mais chance de queda lá para baixo? Sim. Aí vem a divergência. Enquanto que o Ibov está nessa região aqui, ó, com LT, de alargamento, etc., com cara para subir, o IFNC está em região de topo, de alargamento, com todos os indícios para cair mais. Então a gente tem que aproveitar esse leve movimento que o IFNC pode vir fazer de alta, para subir um pouquinho, porque é um ponto muito forte de suporte. E essa semana já começou a subir, que o que está ajudando aqui no caso o Ibov, e está querendo engolfar a barra da semana anterior. Fora isso, beleza. Aqui dos índices, só vendo aqui o gráfico dos DIs travado nos últimos dias e semanas, inclusive, travadão. E aí, falando lá fora, comentando aqui desses últimos dias, até deixo em forma de caixote para poder facilitar, mostrar possíveis gatilhos. O ouro tá sendo muito bonito, tá?
Recomendo, eu tô até dando mais atenção a ele, que é o que está sendo mais, assim, especial. Só que está dando mais gatilhos na parte do dia que eu não estou operando. Eu não vou operar eu não vou acordar mais cedo pra ficar de madrugada, de manhãzinha, de noitão. Não vou. Eu vou ficar durante o tempo que eu já estou acostumada pra índice dólar, vou ficar aqui olhando o mercado americano. E aí, esse gatilho, por exemplo, ó, pullback maravilhoso, 6:30 da manhã. Esse aqui, antes das 8. Então, dois lindos antes do momento que eu entro aqui. Dia seguinte, a gente teve esse aqui, quase 6:30 da manhã. Não vi, não estava aqui também. Lindo. Isso aqui foi no dia de hoje já. Pra trás, teve algum? Em relação aqui, não. Agora, o do Nasdaq, a gente teve na sexta-feira, dia do payroll. Cadê? Aqui. Pullback bem bonito. A hora, 5 da manhã. Pelo amor de Deus. Depois, nesse dia aqui, pullback, 5:30 da manhã. 5:30 da manhã, pullback. E aí subiu. Depois não deu mais. Essa queda também não deu. E aqui, em relação ao dia de hoje, nessa parte eu nem estava dando uma olhada, mas teve aqui pullback lateral, por exemplo. Então tivemos um pullbackzinho lateral, quase foi estopado. Em tese, na prática, não teria sido. E aqui teria sido depois de meio-dia. E aí, falando do Dow Jones, que às vezes Nasdaq dá, às vezes do Dow Jones que dá. Aqui, se a gente for olhar, a gente teve ontem um pullback um pouco mais afastado das médias, 11:10. E esse aqui que eu achei muito mais bonito, que foi às 5 horas da manhã. E passando mais para trás, aqui pelo menos não. O S&P, isso foi o movimento, não teve gatilho, não teve. A gente teve aqui também nessa região um pullbackzinho bonito, teve mais de um, mas 5 horas da manhã. Depois não teve outro. Passando aqui, não. O DAX da Alemanha, aí voltando para o S&P, eu mostrei até que o Nasdaq deu nessa região aqui hoje. Aqui, Nasdaq. Então é importante a gente olhar mais de um ativo, não olhar só um, porque o Nasdaq está bonito, o S&P não. Tem hora que o S&P vai ser, o Nasdaq não. E Dow Jones também, vai ficar assim. Já o DAX da Alemanha, a gente teve aqui ontem, lá por volta de 3 da manhã, poxa, um pullback agressivo com os critérios. Tivemos um aqui às 5 da manhã, no dia 4. Tivemos esse aqui às 5 da manhã também no dia 1º, então de manhã. Aí, antes de eu fechar aqui, comentar uma coisa importante em relação a gráfico, vamos supor, do Nasdaq indo para gráfico diário, ou na verdade, não, semanal eu não vou conseguir puxar por aqui não, vai ter que ser o TradingView. Deixa eu fechar aqui então. Comentando de lá fora, aí o gráfico, que vem algumas coisas para ressaltar. O S&P ele chegou a fazer topo no dia 31, que foi naquela quinta-feira da semana passada. E desde então a gente teve uma quebra muito forte da média de 9 aqui, tá? Ela não sentiu uma quebra tão forte assim, nem foi aqui. Essa quebra forte já tem um bom tempo. O jeito como foi esse pullback aqui foi tranquilo, aqui também. Aqui quebrou muito forte. Fica aí uma tensão que tá com cara de começar a travar. E por outros motivos também. Daqui a pouco eu mostro no Twitter algumas postagens ali. A gente tem umas LTs passando, tem divergência, coisas gritando aqui que o movimento tá absurdamente estranho. Não só o S&P, e aí a gente começa uma certa divergência. Isso é o S&P. Aí a gente vai pro Nasdaq. Ou Nasdaq. Tá copiando muito o movimento, né? Então, o pullback foi bem agressivo, fez o topo ali naquele dia, tá subindo de uma forma muito estranha, puxando muito a média de 9, testando muito ela. Se ela estivesse forte, já era para ter explodido esse movimento para cima, mas tá testando, cutucando, testando muito. E o Dow Jones? Tá assim? E aí a gente vem pro Dow Jones. O Dow Jones não renovou máximo. E aí é uma das coisas que tá mais divergente aqui, porque Dow Jones é o quê? As 30 maiores empresas. O S&P são as 500 e o Nasdaq é mais... O Nasdaq da área da tecnologia é tecnologia. Então o que está puxando o S&P? Principalmente tecnologia, porque o Dow Jones em si... Tem muita empresa grande aqui que não é do Nasdaq que está puxando o Dow Jones para não conseguir romper máximo. Então é uma das divergências que é extremamente importante estarem juntos, tá? Fora isso, só comentando o dólar lá fora, o que está acontecendo? Voltou a cair. É uma região... Essa linha aqui, essa linha não está bem com uma cara de suporte. Não é muito para indicar um suporte em tese, é para marcar esse ponto aqui que é 100. 100 é um preço muito forte.
Respeitou aqui atrás, 2023, na verdade puxando mais para trás, né? 2023, aí depois 2024, aí rompeu aqui nesse ano, aí essa região está travando bastante, parece que fez exatamente o pullback nele para voltar a cair. Então o dólar está caindo no mundo esse ano. E o EWZ nosso? Por enquanto, tranquilo, porque passou da CLT aqui, que é uma LT muito forte, está acima dela, então tá tudo bem. E lembra que eu falei, assim, pode ser uma coisa muito loucura da minha cabeça, mas olha um gráfico mensal do EWZ para trás. Aqui, se a gente for ver, é uma região de uma LT lá de 2002, 2015, 2020, e aqui 2025 rompeu o rompimento falso e está querendo voltar para cima. Tá muito estranho esse movimento, tá fazendo fundos mais baixos e outra, tá afunilando. Se a gente for reparar aqui, juntar essas LTs mais próximas, isso aqui é um belo de afunilamento. Lembra que eu falei? Afunilamento, uma hora ou outra vai explodir para um dos lados. Seria muita loucura da minha cabeça com esse efeito muito negativo que a gente está diante do país, a gente ter um movimento de alta. Porque naquela época, lá em 2002 mais ou menos, eu não era mal adolescente, mas se eu for ver a história e puxar para trás, o que tinha de pessimismo era absurdo. Quando é que as pessoas começaram a ficar otimistas com o Brasil? Quando já era topo de várias ações, topo esticado de inúmeras empresas, mas no início ali ninguém queria comprar. E a gente surfou um movimento muito forte de boom de commodities. Mas antes de surfar esse movimento, como que estava o censo? Qual que era a recomendação das corretoras e indicações? Sangue, 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 sangue. E a gente não teve isso, né? Então, aquele período de 2002 ali, surfou um movimento muito forte. Ah, é coisa da minha cabeça. Não, só olha pra trás. Olha o tanto que a gente andou o movimento aqui atrás, 2004, 2005, 2006. Aí a galera tava querendo comprar Ibov quando? Daqui, no topo, querendo caçar, óbvio que subiu mais, né? Subiu. Mas a galera não queria comprar fundo aqui. Quem ia aceitar comprar fundo aqui? Quem ia? Vocês que têm mais idade, vocês talvez lembram disso aqui da época. Ninguém falava de confiar em ações. E aí, a gente tá num cenário que a gente tá vendo, nossa, tá muito assim, tenso, é muita coisa negativa aqui. É muita coisa negativa. Posso estar muito louca, mas se a gente for olhar historicamente, não só para aqui, mas geralmente é o que acontece no mundo. Vocês olham pro gráfico da Rússia, gente, o índice de lá. Se vocês forem reparar, durante a guerra, muito pessimismo. Poxa, depois teve uma valorização enorme de várias coisas. A economia lá está tendo resultados absurdos. Nossa, guerra é muito bom. Não, mas eu lembro de uma coisa que o Rodrigues falou que eu fiquei com isso na cabeça. Da guerra dá um superávit absurdo em relação à economia. Em vários países que entra em guerra. Coisa louca. Guerra é muito bom economicamente para algumas coisas. Enfim. Então, pessimismo, geralmente quem não entende por trás do pessimismo acha que é coisa absurda, que quer dizer que vai ser só sangue, Ibov, o índice, etc. Pessimismo, a gente tem que olhar pessimismo daquela forma que ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é realmente um pessimismo. O que a gente teve recente? Pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer, nem nós e nem os grandes. Eles não sabiam também quando que o mundo ia voltar ao normal, quando que não ia ter mais lockdown, quando que as vacinas iam chegar, se as vacinas teriam efeito. Isso é um pessimismo geral, que aí não teve como evitar, foi sangue nos índices, maioria, bolsas para todo lado. Só que o pessimismo que a gente está vendo atual é um pessimismo seletivo. E aí a gente tem que pensar assim, fora da bolha, não é um pessimismo global, não. É apenas seletivo. É um grupo de pessoas que está com um sentimento assim mais de querer jogar a bolsa para baixo, por exemplo, de esperar essa expectativa, mas não é global. Não é. Então temos diferenças aí. E guerra, inclusive, não é caso também de pessimismo global, porque a não ser, vamos supor que aconteça uma guerra aí que agora ataque nuclear, alguma coisa que a gente não experimentou ainda. Aí começa um efeito que a gente não sabe as consequências. Aí tem que tomar cuidado, Mas aqui do gráfico, fora isso, commodity, petróleo, tá paradão. Assim, em relação a esse ano, eu estou achando o petróleo muito tranquilo. Pra quem acompanha, no geral, o movimento, eu tô vendo mensal, né, foda aqui. Se a gente for olhar no geral, tá muito tranquilo, poxa. Deixa eu puxar aqui. Demais, esse ano tá muito tranquilo.
A gente já passou por períodos aí piores, de oscilação. Então, assim, tranquilo demais. Minério, paradão. Uma grande lateralidade já tem um bom tempo. Mas segue um alerta. Juros no mundo aí tá alto lá fora. E fora isso, dessa parte aqui de gráficos, ok. Agora uns comentários importantes. Pra ressaltar essa parte de como que o pessimismo ele é seletivo, né? Vocês viram que hoje, então, o Ibov subiu. Quanto que o Ibov subiu? Subiu 1%. E aí, nesse período, o movimento de alta é extremamente odiado. Se hoje fosse cair, qual que seria o motivo da queda? Início do tarifaço. E se fosse subir? Qual que seria o motivo? Ué, se cair é o tarifaço, se subir vai ser o quê do tarifaço? Será? Talvez os empresários enxergaram uma brecha no tarifaço, alguma coisa do tipo. É muito seletivo as notícias, aí começam. A indignação, né? O que fez o Ibov subir mais de 1% no mesmo dia em que o tarifaço entrou em vigor? Isso aqui é um título de alguém que está indignado porque no dia que o tarifaço entrou em vigor, a porra do Ibov subiu. Tinha que cair porque era o mais, assim, aceitável para as pessoas, era um índice cair, não subir. Agora, se subiu, então eu vou colocar uma pergunta. Por que subiu? Por que subiu, né? Gente, eu tenho uma raiva disso aqui. Enfim, uma outra coisa que eu precisava comentar a respeito de gráfico novamente. Comentei isso na semana passada e segue. Eu comentei agora mesmo do Dow Jones e do Nasdaq, S&P. Dow Jones aqui em região de topo, ó. Topo. Nasdaq rompeu, só que cara de alagamento. E essa imagem aqui é de 30 de julho, tá? Atualizou um pouquinho. Então, aqui, se for uma resistência que está forte, que indica queda, que pode ser a LT do alagamento, que também indica uma forte queda. Fora isso, a gente teve aqui, semana passada, né, depois que teve aquela situação de cortar, colocar a lista de isenção das tarifas, etc., a gente teve ali na sexta-feira uma queda muito forte em relação aos índices americanos, tá? Muito forte, no geral. Nossa, 1% é queda forte. Aqui que 1% não é nada. Facilmente a gente cai 3 às vezes. Aqui é diferente. Lá fora 1% é uma magnitude muito forte, tá? A gente tem um outro índice também dos Estados Unidos, que é esse aqui, que muita gente gosta de olhar ele para identificar certas divergências, tá? A gente também tem. A gente também tem uma LT muito forte com cara de voltar. Então, tem assim, o gráfico tá gritando. E isso que eu falei da queda de sexta, depois foi atualizando, né? E aí chegou a cair mais de 2% no Nasdaq, é uma queda muito forte. Algo que a gente não via há 3 meses. Então tá começando um efeito um pouco diferente. Lembrando, nós estamos no segundo semestre do ano, tá? Ser segundo semestre já é uma coisa que pesa bastante. Outra coisa que a gente teve, isso aqui é a comparação do gráfico de 2025 e o 2007 com 2008. E 2008, vocês sabem, até filmes a gente tem aí do que aconteceu na crise, né? E reparem bem, mas não tá idêntico. Idêntico é complicado, a gente tenta buscar certas possíveis semelhanças. Um topo, né? Um topo. Aí a gente tem que ter um fundo mais forte. Antes, na verdade, do fundo, a gente tem que ter um topo mais alto, e aí um fundo forte, como 2007, que foi nesse caso aqui. Esse fundo 2025 foi muito mais forte. Só que voltou muito rápido também, como esse aqui também voltou. E aqui nessa época teve esse topo. E aí? Cadê o topo nosso aqui? Porque depois de 2007, aí só foi topos mais baixos, e caiu demais. Então, o gráfico aqui aparecendo. Tivemos uma outra coisa também. Na sexta-feira, né, a gente teve, assim, do mesmo jeito que tem gente que olha a média 20, o primeiro candle que fecha acima, fecha abaixo, tem gente que olha a média 200 também. E aqui, nesse caso, é a pessoa mostrando a média de 20, tá? Já vi de 200, porque 200 ela pode ser a 20 de outro tempo gráfico. Aqui a média de 20, ó. Primeiro caso aqui, que fechou acima, aí depois a gente tem um primeiro que fechou abaixo, numa diferença aí desde abril desse ano. Então, nós temos aí cerca de uns 3 meses, mais ou menos, fechando abaixo. E depois, aqui em relação a... Deixa eu ver, o que mais? Isso aqui. Será que vai refletir alguma coisa? O VIX, né, que pouco está se falando nesse ano do VIX. Simplesmente as pessoas esqueceram do VIX. O VIX não está mexendo. Está muito travado, só que isso aqui é uma figura que tende a ser de deriva. E começou a romper, pode ser troca de polaridade, quer dizer talvez movimento mais para cima,
Porque o VIX está na hora de agitar, né? Dar um sustinho aí nos mercados, agitar as coisas. Por enquanto tá muito parado. E depois, aqui em relação. Só comentando no geral, né? Nesse ano, o saldo ainda tá positivo de entrada de estrangeiro na bolsa, tá? Aqui no Brasil. E isso aqui é um gráfico que esse perfil olha, que eu acho interessante também. Essa região toda amarela, eu sempre falo, olhem como região, não olhem como linha exata. Aqui a gente tem um ponto que foi uma resistência, que depois segurou a área aqui, que ele entende essa área desse jeito. Tentou romper, rompimento falso, segurou, rompeu. E será que agora é um ponto de segurar para ir para cima? Para ir para cima? Porque as outras vezes foram pressão de baixa, só que aqui a gente teve um rompimento verdadeiro para cima. Fora outra, uma coisa que eu tava vendo essa semana, um artigo que eu achei muito interessante, sem querer colocar política no meio, mas não sei se vocês separaram dessa forma, pra gente que é do Brasil, puxando a história de como que a gente foi praticamente não colonizado, né? A gente não foi colonizado, a gente foi praticamente explorado. A história ali desde o descobrimento, como a gente foi explorado por vários países europeus praticamente. E aí isso aqui me intrigou porque se a gente for ver, a gente acha que, poxa, nós temos amigos, outros países que são amigos, por exemplo, a Europa. Não são nossos aliados, amigos. E se vocês forem prestar atenção nesse artigo aqui, sem colocar política no meio, a gente é literalmente um quintal dos Estados Unidos, olhando como a Europa ainda vê a gente. Como assim? Vamos ver aqui. Esse pesquisador, o jeito como ele falou, eu achei muito interessante a gente prestar atenção numa coisa. Ele comenta assim que um dos aspectos mais chocantes da crise entre os Estados Unidos e o Brasil nessa questão de tarifa é a questão, né? Foi o silêncio da comunidade internacional. A gente não está vendo os países falando da gente. Aí vem alguém, mete política no meio e fala assim, mas claro, eles não vão falar porque eles estão achando absurdo o que está acontecendo aqui. Não estou querendo falar isso. A questão é que eles estão em silêncio. Eles não falam nem para talvez julgar, criticar ou para apoiar alguma coisa. Não estão falando nada. Nem a favor de fulano de tal, nem contra o ciclano de tal. Não estão falando nada. E aí esse pesquisador comentando que não houve, então, nenhuma manifestação de países da União Europeia, por exemplo, ou de instituições multilaterais como Nações Unidas ou a Organização dos Estados Americanos, enquanto Trump usava ferramentas econômicas para realizar ataques à soberania e às instituições brasileiras, por exemplo. E isso aqui, deixa eu ver o que mais que ele comenta. Aqui, ó. Esse silêncio internacional reforça, na avaliação desse analista, né, uma noção antiga de que os Estados Unidos conseguem bloquear a interferência do hemisfério ocidental na América do Sul. É como se lá do outro lado, na Europa ali, eles olhassem para o nosso lado, a América, e vissem que quem manda aqui é os Estados Unidos. Então não vamos meter o dedo, igual assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. É como se é briga entre nós, a gente que tem que resolver, porque é os Estados Unidos que manda e que nós, América Latina aqui no caso, ainda é um quintal dos Estados Unidos. E isso reforça aquele tema muito perigoso de que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E isso é lamentável, porque isso é algo que exige uma reação internacional mais ampla. Então, mas também tem aquilo, né, que muitos países e organismos internacionais, né, estão quietos por estarem eles próprios também envolvidos com disputas com os Estados Unidos e Trump também. Então, mas esse pontinho aqui é muito triste porque, poxa, a gente viu aí, vamos supor, em abril, vários países sendo taxados e vários outros comentavam, né, nossa, que injustiça em relação ao Canadá, por exemplo. Muitos comentaram falando do Canadá, do México, falando em relação à Europa, em relação à China. Mas agora, Brasil, nem nossos companheiros da América do Sul estão comentando alguma coisa. Nada. A gente simplesmente é visto ainda como um quintal. Um quintal. E se for puxar a história justamente é assim, né? No início, infelizmente. Fomos explorados, depois saíram daqui e a gente ficou visto como o quintal dos Estados Unidos e quem manda na América é simplesmente os Estados Unidos. E fudeu. Fora isso, acho que era só o que eu tinha que comentar.
Amanhã, até esqueci de ver aqui notícia, deixa eu abrir. Então, em relação à notícia aqui, a gente. Seguro-desemprego não é de movimentar. A IPP Brasil, se movimentar é já no gap ali. Fora de alguns discursos que também não é de movimentar, fora isso, não, nada. Então, uma quinta-feira tranquila. Só isso que eu tinha que falar então.